Boa noite, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Estamos mais uma vez no nosso encontro aqui nesse curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará. Estamos utilizando o método Atenas deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui o livro aqui, porque às vezes parece que eu só piratei o livro, mas não. Eu tenho o livro aqui, olha, viu, gente? Só para compre um livro, se você puder comprar um livro, um dia que o dólar estiver baixando, tem que acreditar, ano que vem, vida nova, dólar 2,50, tem que acreditar, né? E a gente vai poder comprar esses livros tudo de novo. Mas por enquanto, né? Por enquanto a gente está usando aqui o PDF aqui baseado no meu, feito a partir do meu livro. Esse PDF aqui que eu uso, gente, não consegui na internet, não. Eu fiz do meu próprio livro. Eu tive que comprar meu próprio livro, escanear e tudo mais. Pra vocês não ficarem achando aí que foi de outra maneira, não. Mas continuando aqui. Aí é só por fins educacionais. Só por fins educacionais. Aí, continuando aqui. Nós estamos aqui no capítulo 3, né? Capítulo 3 do método Atenas, do Hoarotos, o nome do capítulo. Só lembrando para vocês que esse Hoarotos, ele é uma palavra masculina. A gente tinha visto Toarotron, que era o arado, né, que era uma palavra neutra. E Hoarotos é uma palavra masculina, né, da segunda declinação, né? Então, ele seria mais assim, tipo arar, ou assim, o cultivo, né? Tudo bem, gente? Todo mundo compreendeu essa parte? Não seria o arado. Aí aqui nós temos aqui essa imagem, vocês estão vendo aqui dois personagens, aqui tem essas coisas aqui no meio. Vocês identificaram o que são essas coisas aí no meio? Sim. Oi? O que são? Sim, dá para ver. O que elas são? Os dois parecem ter uma árvore plantada entre eles, né? Isso, aparece uma árvore, né, entre eles. Mas o que é que tem assim no meio? O que são essas coisas? Pelo desenho não dá para entender, não. É complicado, exatamente. Mas esperava-se que você identificasse isso aí como pedras, rochas, entende? Que um tivesse apontando e disse, olha, essas pedras aqui são muitas, não dá para tirar tantas pedras. Vocês estão compreendendo? Sim, professor. Pois é, pois é. Aí agora tem a legenda. A legenda da imagem diz assim. Quem pode ler a legenda da imagem? Dá para ler a legenda claramente? Vou tentar, professor. Tá me escutando? Eu estou com medo de não estar gravando, mas escutando, eu estou te escutando, porque eu estou com fone de ouvido. Pronto. Vou tentar aí. Udinaton estino despota dos sutos litos equiferem. Isso, muito bem. Udinaton estin o despota tossutos litus ecperem. E aí, como é que você traduz? Como é que você traduz? Não é possível, ó patrão, erguer tão grandes pedras? Poderia ser, né? Não é possível, ó patrão, erguer tão grandes pedras. Você poderia dizer também tantas pedras, né? Tossutos litos, tantas pedras, né? Tão grandes pedras, tantas pedras, né? Uma quantidade grande de quantidade, né? E aí a Brisa está dizendo que o desenho enganou. Pensei que era uma pedra só, né? Mas na verdade eram várias pedras.
Isso. Aí aqui continuando o vocabulário. Vamos ler o vocabulário agora. Temos aqui os verbos. Vamos aqui ver os verbos, né? Quem pode ler para mim os verbos aí? Eu posso. Abrir. Isso. Tá dando pra ver? Eu escuto. Eu tô com muito medo de a gravação não estar gravando a voz de vocês. Estou quase arrancando aqui o cabo. Porque tem dois cabos aqui. Um cabo verde e um rosa. Eu tô com muito medo de não estar pegando, sabe, a voz de vocês. Tô quase arrancando aqui para ver se o microfone pega assim a voz de vocês. Eu vou. Deixa eu ver se eu arranco aqui. Fala aí agora de novo. Oi. Tá podendo falar? Tô. Eu acho que não tá saindo o teu som. Deixa Não eu ver tá? aqui. Deixa eu ver Os colegas aqui. estão ouvindo? Pronto, fala agora. Oi. Isso. Agora você saiu pelo alto-falante do computador. Eu vou ver se eu faço assim. Vocês estão me ouvindo pelo microfone? Ou mudou alguma coisa? Sim. Não, dá pra ouvir, normal. Dá para ouvir normal, né? Mas eu vou fazer aqui uns testes aqui, ver se. Hoje vai ser o dia dos testes. Porque eu não faço ideia se esse negócio aqui vai gravar ou não vai gravar. Mas é porque ele assim ele é interessante porque eu escuto melhor o que você está falando. Mas assim, tipo assim, se eu ligar aqui, ó, eu vou ligar aqui, pronto. Aí eu vou ter que voltar bem aqui. Aí eu vou voltar bem aqui de novo. Aí aqui vai sair da. Vai, fala aí de novo. Oi. Pronto, eu tô te ouvindo pelo fone de ouvido. O meu medo, sabe qual é o meu medo? É que esse fone de ouvido aqui não vai gravar a sua voz. Mas vamos acreditar. Vou ter fé que essa gravação vai sair boa. Vamos, aí continuando. Posso ler os verbos? Isso, os verbos. Tá. Leipo, eu deixo. Lio, eu solto, liberto, desligo. Isso, às vezes você encontra traduzido como eu desato. Eu desato. Ele é um verbo que ele é muito usado nas gramáticas porque ele tem um radical pequeno. Então ele é bom de colocar dentro de tabelas. Não sei se vocês já perceberam isso. A Carla parece que entrou agora. Bom dia, boa noite. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Sim, estamos ouvindo. Tranquilo, né? Certo. Então vimos aí dois verbos, né? Leipo e lio, né? Eu deixo, eu solto, eu liberto, eu desligo, né? Eu desato. Aí temos agora os substantivos. Quem pode ler os substantivos? Posso tentar. To, deitnon, jantar. Ro, ou re, pais. O pai, menino, filho, criança. Ro, partner. Não, pater. Ton, patera, o pater. O pai. Isso. Aí aqui lembrando que no ro ou ré paz, ele pode ter os dois gêneros, né? Se for
Rapaz vai ser a menina ou a filha, ok? Então é uma palavra da terceira declinação, né? Que a gente sabe qual é o gênero pelo artigo. Tudo bem? E aí, ropater, ton patera, ó pater, também é da terceira declinação. Ele não vai sistematizar a terceira declinação por enquanto, mas ele vai mostrar vários exemplos da terceira declinação para vocês no começo do curso. Quem pode ler agora essa preposição? Eu Eu posso, professor. Pode ir. Quem é? É Jonathan. Jonathan, por favor, leia. En, dativo, né? Isso. Em, no, dentro de. Isso, não, esse e, né, pode dar essa ideia de em, no, dentro de, né, e vai reger o dativo, caso dativo. Aí aqui, na sequência aqui, nós temos os pronomes, algum pronome, né? Qual é o pronome que a gente vai ver nesse texto? Qual é? Alguém pode ler o pronome? Sim. Su, quem foi que leu? Arthur. Arthur, isso. Su significa... Tu no singular. Isso, exatamente. Tá assim é escrita a palavra singular porque no inglês, né, a gente tem you, né? E you pode ser usado tanto para o singular quanto para o plural. Mas no português, né, tu normalmente é só singular, né? Tu. Você pode ler os adjetivos também? Posso. Andreios, valente, corajoso, viril, másculo. Poloi, muitos. Tossutos, tão grande, plural, tantos, tantas. Isso, exatamente. Tossutos, né? Vai dar essa ideia de tão grande quanto também de tanto, né? Tanto, tanta, né? Tantos, tantas. Aí, quem pode ler esse advérbio aqui, que vai com o imperativo? Mequete. Mequete, né? Mequete vai com o quê? Não deu para ver seu áudio, professor. Não? Ah, sim. Vai com o imperativo, Agora foi. vai com o imperativo, né? Significa não, não mais. Isso, não, não mais. Ele é uma formação, né, de me e de et, né? Me e et, né? Então fica junto, forma mequete, né? Vai aparecer junto com o imperativo, não é com o indicativo. Aí aqui você pode ler essa conjunção aqui, esse substantivo próprio. Epei e Ró Filipos. Isso, epei seria quando, né? E Filipos seria o Felipe, né? Seria o amante dos cavalos, né? Aquele que gosta de cavalos, né? Seria formado de filéu de hippos, que é o cavalo, né? Um nome comum grego. Aí aqui começamos, né, o primeiro parágrafo, tem aqui algumas palavras no vocabulário complementar, né? O Gutenberg, você levantou a mão? Quer perguntar alguma coisa? Professor, acho que o meu celular está com problema, tá? Não está dizendo aqui que está com a mão levantada, não. Não sei, não sei. Eu vou fechar, eu vou abaixar a sua mão aqui, mas olha, o que acontece é que tem uma mãozinha aqui no meio, né? Uma mãozinha assim, quando você aperta nela, a sua mão fica levantada como se você quisesse falar.
Aí, quem pode ler o primeiro parágrafo? Só lembrando que aqui tem nós temos aqui algum vocabulário complementar, né? Em tutoi seria o enquanto, e Rotu de Caiopólidos Ruios seria o filho de Diceópolis, e Deipnei seria coma, janta, né? Um imperativo. Quem pode ler esse primeiro parágrafo? Posso ir? Por favor. Eu leio até onde? Você pode ler as 3 linhas, eu acho que você já consegue. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ende toto proscorei ho Filipos. Ho Filipos estin hotou de Caiópolis Ios. Paz megas te cai Andreos. Serei de Depnon proston patera. Epe de eis ton agron esbane. Ton patera carlei kai lege. Elte deuro o pater ido. To Deipnon fero. Mekete on ponem ala cafidze kai deipnem. Isso, boa leitura. Então, deixa eu só repetir aqui, para caso eu não esteja gravando sua voz. Ende tutoi proscorei hopilipos estin, rotu de Caiopólidos ruios, paz megas de Caiandreios, pere de todeipnon proston patera, epeirei eston agrones bainei, ton patera calei, cailege, el te deuro ovo pater, idu todeipinon pero, mecetiun ponei alacatis de caideipnei. Agora você consegue traduzir, Brisa, algumas partes? Parecia que você já tinha traduzido mais cedo. Sim, assim. Enquanto isso, dando a entender que está continuando, né, a história. Isso, enquanto Filipe isso, aproxima-se. Filipe se aproxima. Isso. Filipe é o filho de Diceópolis. Filipe é o filho de menino- Diceópolis. Um menino tão grande quanto corajoso. Isso, um menino tão grande quanto corajoso, né? Grande, tanto grande quanto corajoso. Tanto grande, ok. Aí eu botei um pronome, ele traz o jantar para o seu pai. Isso, ele traz o jantar para o seu pai. Lembrando que aqui esse deipnon não precisa necessariamente ser jantar, pode ser uma refeição. A refeição, né? Quando ele entra no campo, chama o seu pai e diz: venha cá, veja, ó pai, trago o jantar. Não trabalha mais, e sim senta e janta. Isso, aí você pode dizer assim, mais senta e janta, ou porém senta e janta, né? Você diz e sim janta, né? Você contém aquele alá, né? Alá, né? Você traduziu e sim, né? Você pode botar assim, mais, porém, senta e janta, né? Então você diz ele, né? Como é que você disse? Ele faz o quê? Ele chama o seu pai e diz: Não, venha cá. lá no começo, quando você diz ele traz, como é que você traduziu? Ele Traz o jantar para o seu pai. traz o jantar para o seu pai.
Quando ele entra no campo, Quando chama o seu pai, quando ele entra no campo, chama o seu pai chama o seu pai e diz: e diz: Venha cá, venha cá, veja, ó pai, veja, ó pai, trago jantar. trago o jantar. Não trabalha mais. Não E trabalha sim, mais. porém, E sim, ou senta porém, e janta. senta e janta. Bom, boa tradução, boa tradução. Você poderia também ter botado ali por isso, porque tem um ali, né? Você poderia assim, por isso, não mais trabalha. Não mais por isso, portanto, não mais trabalha. Mas, porém, né? Senta e janta. Só algumas coisinhas aqui, mas a sua tradução ficou boa. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui agora qual é o próximo parágrafo. Esse parágrafo é um pouquinho maior. Aí aqui nesse parágrafo um pouquinho maior tem assim, metá, no sentido de depois de, scapte, que seria cava, né? Moles, que seria com dificuldade, né? Arum, que seria arar, né? Tá no infinitivo. Existe mais de um infinitivo para arum, mas aqui nesse texto ele usou arum. Lá na primeira edição ele não usou arum, não. Ele usou uma outra forma. Eu não estou aqui. Se vocês viram aqueles vídeos, né? Lá das outras edições do Atenas, vocês viram que ele não usou arum. Ele usou uma outra forma de infinitivo. Telos, que seria finalmente. Catadunei, que seria oculta, se submerge, põe-se, né? Tá falando do sol, né? Quem pode ler para mim, gente, esse parágrafo aqui? Hein, gente? Quem pode fazer essa leitura? A Brisa já leu, já. Quem pode ler para mim? Professor, Como é o seu nome? João aqui, João Gabriel. João Gabriel. João Gabriel, por favor, leia. Houn pater, leipei toarotron, kai kaleiton dulon. Catidzusin, catizdusin, rama, kai deipnusin, metadetodeipnon, Rodicaiópolis, Mene, ó pai, Fecin, Kai Silambane, Fere to esperma, Kai Speire, Side, Oxantia, Escapte tus lithos, Kai Ecfere, Ectu agro, Poloigar, Eisin Hoilitoi, Kai molis, Dinaton, Estin, Arun. Eu leio tudo, professor? Pode ler, pode ler. Eu acho que você está conseguindo ler muito bem. Vamos lá. Rodexantias. Al-U dinaton esti tossultus lithus ecferem. Rodedicaiópolis. Mefliarei, oxantia. Alaponei. Ponusin
Rotepater, Kai Ropais, Kai Rodulos, Telos de Catadinei, Men Rohelios, Kai Rode Anthropoi, o Cat Onussim, Alá Liusi, Alá Liusi Mentus Bus, Tode Arotron, Leipusin, Ento Agro, Kai Proston Oikon, Bradeos, Padisdusin. Perfeito, perfeito. Como é o seu nome mesmo? Você é o João Gabriel. João Gabriel. Eu agradeço. Agora eu vou ler mais uma vez, só pelo caso de não estar captada a sua voz, tá bom? Houn pater leipei toarotron kai kalei tondulon katisdusin hama kai deipnusin metadetodeipnon rodicaiópolis mene ó pai pesin kai silambane pere to esperma kai speire sude oxantia scapte tus litus kai ekpere ek tu agru poloigare sin hoilitoi kai molis dynaton estinarun hodek santias aludinaton estito sutus litus ekpere Rodei de Caiópolis, me priare oxantia, alapone, ponusinun, rote pater, kai ropais, kai rodulos, telos de catadunei men rohelios, roi de anthropoi, o que te ponusin, alá liucimentus bus. Tode arotron leipusi entoi agroi, kai prostonoikon bradeos badisdusim. Então agradeço aí pela sua leitura. Você pode tentar traduzir? Você traduziu em casa? Como é que foi? Como é que você fez? Você fez a tradução? Professor, eu já fiz essa tradução aí uma vez. Como foi? Vamos ver. Então, né? Portanto, então, o pai. Professor, deixa eu aproveitar. Em português, eu posso usar a conjunção portanto no início, assim, de frase? No início do... Sim, normalmente leva vírgula. Se você for colocar no início. Até no Enem vale ponto. Até vale ponto, viu? Se você for fazer Enem ainda, vale ponto. Vale um pontão, assim, porque é considerado um negócio lá, um operador argumentativo em interparágrafos. Mas Legal. Então vamos deixar o portanto ali. Portanto, pai, esse leipe é deixar, né? Abandonar, alguma coisa assim. Isso. Portanto, o pai abandona o arado e chama o escravo. Isso, portanto, o pai abandona o escravo e abandona o arado e chama o escravo. Continue. Chama o escravo. Então,
portanto, eles sentam, né? Acho que é sentar esse. Isso, eles Eles têm. sentam, Isso. Você poderia dizer assim. Aqui você poderia trocar por assim, então. Então eles sentam, assim eles sentam. Para não ficar repetitivo. assim eles sentam. Esse Rama, não lembro se apareceu, mas Apareceu. é junto? Isso, juntos, ao mesmo tempo. Pode ser juntos ou ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e eles comem, né? Eles comem, eles jantam, se alimentam. E depois, metade, E depois do quê? do, do alimento, da alimentação ou da refeição, Isso, depois da refeição, depois do jantar. depois do jantar, o de Caiópolis. De Caiópolis fala, né, Fecina? Isso, o Dicéopolis diz, o Dicéopolis fala. O que ele fala? Esse mene aí é uma ordem. Isso. Ele pede pro menino ficar com ele. Isso. Então como é que seria que ele disseria, como é que ele diria? Permaneça, fique. Isso. Fica, menino. Fica, filho. Diga assim, fica, filho. Fica, ô menino. Pai é o menino, né? Isso. Pai é o menino, é o filho. Pode ser filho também. Pode, porque ele é o filho do Dicéopolis. Então ele pode, quando ele chama ele de menino, ele pode significar filho. Existem várias maneiras de dizer filho, mas essa aí acho que é a primeira vez que você é a primeira forma que você aprendeu. Então, permaneça, Não, filho. apareceu também ruios, ruios. Lá mais no outro parágrafo apareceu ruios. Então. Acho que era com essa que eu estava em dúvida. Isso. Então você pode dizer assim: fica, garoto, fica, menino. Fica, garoto. Esse Silambane aí, eu também li isso da outra vez. Sulambane, pega junto, ajuda, ajunta, né? Pode ser ter esses sentidos, né? De ajuntar, de ajudar, que vai dar pra gente a palavra sílaba, sílaba. Sílaba é uma coisa junta, são sons juntos. Mas aqui é no sentido de ajudar. E ajuda. Legal. Pegar as coisas junto com ele, né? Isso, exatamente. É uma ordem, né? Ele ajuda. Isso, exatamente, é imperativo. E depois, fere é carregar. Carregue o esperma, a semente. Isso, esperma é a semente. Carrega a semente e cai. E semeie, né? Isso, aí é o verbo semear. Speire, semeie. Semeie. E você, mais você, né? Mais você, Oxanti. Isso, mais você, Oxantias. Agora esse escape aí deve ser... lá tá embaixo. Cava. Isso, cava. Cava as pedras. Isso, cava as pedras. E carrega para fora do campo. Isso, e carrega para fora do campo. Exatamente. Polói Gareis. Pois Polói é muitos, né? Isso. Muitos o quê?
Pois muitos são. O quê? Roelitoi. Isso, que são roilitoi. É o plural das pedras. O E plural das pedras no no nominativo. No nominativo. Litus é acusativo. Litoi é nominativo. pois são muitas as pedras. Isso, pois são muitas as pedras. Kai moles dinaton estin arum. O que significa? Mole está lá embaixo, com dificuldade. Arum também. Arar. E com dificuldade é possível arar. Isso. Com dificuldade é possível arar. Você poderia parafrasear isso aí um pouquinho. Mas seria isso, né? Assim, olha, se não tirar olha, as pedras são muitas, então elas estão dificultando, né, a fazer a aragem, né? Arar a terra, né? Você poderia dar uma parafraseada. Mas é isso, com dificuldade é possível arar. E com dificuldade é possível arar. Aí o Xantias. Isso, ele vai responder. O Xantias, o amarelo, o loiro, vai responder. E o Xantias. Mas o Dinatonesti não é possível, né? Isso. Mas não é A possível. Ludinaton não é possível, mas não é possível. Mas não é possível. Tossutos. Eu acho esse tossutos muito. Como é que fala? Prosopopeia que fala. Eu acho que a própria maneira de falar já fala o significado. Ah, assim como se fosse onomatopeia, né? Onomatopeia. Isso. Tossutos, né? Eu acho que não precisa nem traduzir. Tossutos. Mas umas pedras desse tamanho, né? isso, umas pedras desse tamanho aí, não é possível carregar não, não é possível tirar não. Não é possível tirar. Ai, que feio. Eles repetem muito essas preposições, né? Ah, sim, no começo aqui o objetivo é repetir até você aprender. E se você fosse ver a versão italiana ainda repete mais ainda. E é porque eu nem passei para vocês também a versão, os cadernos de exercício. Os cadernos de exercício, eles têm uns textos a mais. Cadê aqui o caderno de exercício? Deixa eu ver aqui. Tem os cadernos de exercício, os workbook, eles têm o mesmo. Eles pegam, na versão italiana, tem uns textos a mais que repetem ainda de novo o vocabulário e às vezes aumentam um pouquinho o vocabulário. Eu nem passei para vocês ainda, para vocês fazerem os workbook, mas eu tenho um dos workbook digitalizados. Se eu quisesse maltratar vocês, não sei se vocês querem ser maltratados. No dia que vocês quiserem, assim, não, professor, tá fácil demais, me dá mais trabalho para fazer, aí eu mando vocês fazerem o workbook todinho, viu, gente? Mas lá no italiano ele tem assim um terceiro texto em cada capítulo, onde ele repete o vocabulário, onde para poder você fixar bem fixado, né? Aqui, né, no texto principal, ele repete no texto de compreensão. Ele repete e aí ele muda um pouco a história para que você consiga fazer, né, o texto de compreensão. Gutenberg, você levantou a mão de novo. Foi de propósito agora? Eduardo também levantou a mão. Eu levantei, mas não foi... eu ia falar isso, porque eu levantei e eu não sei se confundiu aí. Certo, tudo bem, tudo bem.
Esse caderno de exercício aqui, né? Eu tenho ele em PDF. Eu não sei se eu passei para vocês. Depois eu passo para vocês. Talvez quando eu tiver assim mais assim no final assim no segundo semestre eu passo para vocês. Mas para vocês revisarem, né? Assim o conteúdo lá do primeiro semestre. Professor, eu tenho uma dúvida Pode falar. em relação a esse termo tusutus. Isso. Né? Ele é em relação a tamanho, mas me pareceu ser mais relacionado à quantidade. Mais em relação a tantas pedras do que a pedras tão grandes. Eu não sei se eu estou errado. Eu acho que no final das contas ele funciona para os dois. Ele funciona para os dois. Ele não. Se a gente fosse olhar assim como é que ele é traduzido, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar aqui no dicionário, mas aí provavelmente ele vai ter as duas acepções. Porque é sempre assim, você tem uma acepção mais concreta e uma mais... Então você representa volume. Professor. Oi. Tô ouvindo. Professor, quando a gente traduziu aquela primeira frase, né, que eu traduzi junto com o senhor, aquela de Natonestin, né, aí eu traduzi tossutos por tão grandes, erguer tão grandes pedras, né? Aí aqui no método, quando ele vai traduzir os adjetivos, aí ele dá essas duas traduções. Ele fala, né, tão grande, aí ele especifica que no plural é para ser traduzido por tantas ou tantos, né? Isso, exatamente. Então, ele, na verdade, no singular, talvez ele tenha um sentido e no plural tenha outro, né? Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o que o dicionário dá para ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tossutos. Primeiro você tem que entender que ele é um adjetivo de três, da primeira classe, né? Um adjetivo de três formas, né? Tossutos, tossalte, tossuto, né? Aí aqui, olha, tal. Então a primeira coisa que a gente pode trazer é tal, com a ideia de quantidade, tão grande, tão numeroso, às vezes tão pequeno, tão pouco numeroso, né? Tossalte polis, cidade tão poderosa. Se tossuton éfeca, eu te eduquei até essa idade. Diz tossalte stratiar, exército duas vezes assim tão grande, duas vezes maior. Tossutos hoste, tão grande a ponto de grande suficiente para. Aí com acusativo de relação. Potamos tossutos tobathos, rio tão profundo. Tossutos, vocês estão vendo, gente? Porque às vezes eu me empolgo que eu estou compartilhando e não estou compartilhando. Estou compartilhando, né, gente? Vocês estão vendo, né? Então, estou compartilhando, né? Aqui o dicionário, né? Tossutos tem reliquia, tão velho ou tão jovem. Tossutos toplethos, tão numeroso. Aí plural, tanto, tão numeroso. Tossalta apologúmetha, tantas coisas dizemos em nossa defesa. Aí aqui, tossuto, neutro, né? Assim, tal tamanho. Estossuto namatias recoroste. Cheguei a tal ponto de ignorância que estossuto tu logo roipantes helenes legusi. Até esse ponto do relato, todos os helenos narram. Tossuto noida, esse tanto eu sei. Então, ele é uma palavra bem assim, coringa, né? Serve para
vários assim, com várias palavras assim, começando com tão, tal, né? Várias palavras que começam assim com tão, tal, né? Tudo bem, gente? Seria quase um advérbio de intensidade. Sim, mas ele funciona mais assim como se fosse um adjetivo, né? Porque... Ah, meu Deus. Agora eu parei de compartilhar, foi? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi, como é que foi que eu fiz aqui? Eu parei de compartilhar, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Pronto, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Aí agora, o que eu tô compartilhando aqui com o gravador? Ah, tô gravando. Deixa eu ver aqui. Ainda daqui a pouco vai voltar. Vai voltar voltando aí a compartilhamento correto. Pronto, voltou. Isso. Então, olha, ele funciona como morfologicamente, ele funciona como se fosse um adjetivo, porque ele vai concordar, né, em gênero, em número, em caso com o substantivo, né? Então, aqui no caso aqui, qual foi o último caso em que ele apareceu aqui, gente? Me ajuda aí, eu perdi a linha. Onde é que ele estava aqui? Deixa eu ver aqui. Ponucci. Ele estava reclamando, né? Tossutus litus. Tossutus litus. Aí aqui, olha, tossutus litus estava concordando com pedras. Pedras era litus, né? Litus está no acusativo plural masculino, né? E tossutus também está no acusativo plural masculino. Então aqui seria assim, tantas pedras, né? O jeito mais simples de traduzir seria assim, tantas pedras. Mas aí às vezes a gente pode dizer assim, tão numerosas pedras, né? Deixa implícito a palavra numerosas, né? Tantas pedras, tão numerosas pedras, mas assim, quando é uma coisa só, quando não é, por exemplo, quando é uma pedra só, você não pode dizer tão numerosa pedra. Você tem que dizer tão grande pedra. Ou tão pesada pedra. A pedra tem que ter uma certa qualidade que faz ela ser diferente de outras pedras. Vocês estão entendendo, gente? Sim, dependendo do contexto, o que está ressaltando é outra coisa. Isso. Então, assim, quando está no plural, a gente pode falar em número. Mas quando está no singular, a gente tem que falar em outra qualidade. Seja tamanho, seja peso, né? Alguma outra qualidade que faz com que ela seja diferente. Tranquilo? Podemos continuar? Sim, então a gente parou aqui, né? Alude naton estin tossutus litus ecfere, né? Então, mas não é possível carregar tantas pedras, né? Levar para fora tantas pedras, tirar tantas pedras. Aí o Diciópolis continua. Quem pode ler aí? Rodicaiópolis, me pliare, fliare, oxantia. Quem pode traduzir essa parte? Mas Dicéopolis diz, não fale bobagens chantias, mas trabalhe. Quem que tá falando, hein? É porque não tá aparecendo o nome aqui para mim. João Evangelista. João Evangelista. Gente, vocês queriam que aparecesse... João Evangelista. Gente, eu coloquei aqui de um jeito que para poder tentar aparecer assim o layout assim, né, o destaque, não sei o quê. Mas assim, gente, se vocês quiserem que apareça assim
o rosto de vocês, me avisem, viu, gente? Às vezes eu fico com vergonha, às vezes eu fico pensando assim, não, gente, todo mundo tá mostrando o rosto e só eu que tô aqui, me acho o máximo, eu não apareço só apareço meu rosto. Então, às vezes você quer mostrar o seu rosto e não aparece. Então, se vocês quiserem mostrar o seu rosto aí, abrir a câmera um minutinho e dizer assim, olha, eu tô aqui, vou na gravação, vou agora dar aqui uma oportunidade para vocês aqui, viu? Ah, qual arquivo, Scarla? Esse do capítulo eu mandei agora hoje à noite. Hoje de tarde, eu acho. Não, professor, é porque eu estou vendo aqui que no título desse arquivo é Tradução Atenásia, capítulo 1 ao 4, e eu estou usando o livro mesmo, Atenásia. E aí, quando eu vou dar o zoom para olhar o arquivo, não fica muito nítido a pontuação. Daí, e também tem a questão da tradução, porque está no inglês, etc. E nesse arquivo já está traduzido, né? Sim, Está me não. acomodando. Então, eu ia pedir para o senhor, se fosse viável. Não, mas é porque tá lá no Google Classroom, só que tá no formato de documentos do Google. Aqui eu só fiz transformar em PDF. Se você também pode acessar, se você tiver Eu lá, vou acessar aqui. se você tiver acessar lá no Google Classroom, você pode imprimir ou baixar, né, em PDF, que vai ficar do mesmo jeito, sem problema. Então, assim, ó, aqui, olha, se vocês quiserem aqui mostrar a câmera, dar um oi aqui, ó, pro pessoal aqui, ó, porque às vezes parece que eu tô fazendo tudo sozinho, que eu sou o máximo, que eu sou incrível, não sei o quê. E aí eu fico com vergonha, né, tudo mais assim, porque na verdade vocês é que fazem acontecer e tudo mais. Que viu Carla, a Brisa, João Evangelista. E aí, às vezes, quando eu pergunto quem é que está falando, é porque na minha visualização aqui não está aparecendo vocês. Mas agora, tá aparecendo 8 pessoas. Tá aparecendo eu, o Gutenberg, o João Evangelista, o Eduardo, o João Gabriel, a Carla, a Brisa e mais assim 2 pessoas assim que estão dentro de um quadradinho só. Mas vocês não estão com a câmera ligada. Se vocês quiserem assim aparecerem assim só pra gente poder assim dar assim um deixa eu ver aqui, pronto, aqui eu vou aumentar aqui o deixa eu ver, não mudou ainda não. Olha aí você. Professor Gilson. Oi, fala, Gutenberg. Eu ganho do senhor em desorganização. Porque o meu... Por isso que eu não apareço, porque todo dia para me ajeitar aqui minha biblioteca, aí passa, eu nunca que ajeito. Por isso que eu não vou aparecer hoje, mas da próxima aula eu prometo. Tudo desorganizado aqui, professor. Pois é. Não, mas é isso, é porque às vezes é bonitinho ver assim a cara de vocês, assim, é tão legal assim, vocês assim reconhecer o trabalho de vocês aí, gente querendo estudar grego, assim, é um negócio muito importante. Então é que eu dei aqui um destaquezinho para vocês. Deixa eu ver aqui vou ver aqui. Pronto. Agora eu vou tirar, porque eu acho que vocês não estão querendo muito aparecer hoje, não. Botar só o destaque. No destaque, só aparece só assim a minha imagem, né? O que eu estou compartilhando. Mas foi muito bom, assim. Então a gente parou aqui, né? No Não Fale Bobagens, né? Chantes, mas trabalha, né? Aí o que vem depois? Ponu sinun, rotepater, cairropais, cairrodulos. Quem pode traduzir?
Gente, eu tô online, tô online. Professor, eu não traduzi direito, mas eu vou aqui tentar ver. Como é o seu nome? Você é o... É o João Evangelista. João Evangelista, por Eu favor. tinha acabado de traduzir essa primeira frase do Xantias. Sim, por favor, continue. Pronto. E trabalharam tanto o pai e o filho e o escravo. É isso? Isso. Então trabalham. Isso. O pai, o filho e o escravo. Isso, trabalham tanto o pai, o filho. Tanto Isso. escravo. Isso. Então, tanto trabalham, né? O pai, o filho e o escravo. Aí, telos de. Você lembra o que é telos de? Tem aqui embaixo. Tá certo. Finalmente. Oculta-se, submerge. Oculta. Agora o men aqui, que eu não estou lembrando. O men aqui você pode não traduzir. Pronto. Esse Hélios. Hélios está ligado ao Sol, né? Isso. Então, oculta-se o Sol, ou o Sol se põe, né? Então, o Sol se põe, ou se oculta, e Roi de Antrópoi, peraí, Antrópoi é o homem, deixa eu ver aqui como é que eu monto a frase toda. Aqui tá no plural, não é só homem, é os homens. É homens, mais os homens, Hulket, eu estou perdidinho aqui. O que é não mais, não mais. Isso. Então, pronto. Não mais os homens trabalham. Esse termo, liusim, é o verbo soltar. E soltaram os bois, não é isso? Isso. Soltaram os bois. E soltam os bois. Tude antropon. Não, é arotron. Desculpe, arotron, que é o arado. Isso, e o arado, o que eles fazem com o arado? E o arado é leirocin. Leipucin. Leipucin. Deixa eu ver aqui se tem. E deixam o arado no campo. Isso. E depois e vão para casa. Bradeus. Batsiusin. Batsiusin. O badido, sim, é caminham, vão. E vão para o caminho de casa, né? Mais ou menos, faltou só bradeos. O que é bradeos? Aí eu tenho que olhar aqui no dicionário. Eu não tinha traduzido essa parte. Bradeus é lentamente. Então, pronto, então tá certo. Então vão lentamente para o caminho de casa. Isso. Em direção à casa, para casa. Vão em direção para casa. Isso, perfeitamente. Aí aqui alguém tirou com alguma dúvida aqui nesse parágrafo, gente? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos aqui, a gente ainda tem um tempinho aqui, olha. Aí aqui é interessante você dar uma olhada aqui nessas palavras aqui. Espipto, né? Se a gente fosse analisar, seria alguma coisa como... Você lembra o que é pipto? Vocês lembram o que é ex? Vocês lembram o que é pipto?
Gente, lembra? Todo mundo lembra o que é eis? Gente, eu acho que é uma preposição que é para dentro. Isso, para dentro. O que é pipto? O que é pipto? Caio, né? Isso, é o caio, né? O verbo cair. Então seria, se a gente fosse literalmente, seria alguma coisa assim como eu caio para dentro, né? Uma coisa assim. Ixi, eu fiz uma mágica aqui que eu nem sabia que era possível. Desculpa aqui. Eu botei aqui a minha foto dentro do negócio. Mas o que eu queria botar era esse aqui. É porque eu tava fazendo assim, como se estivesse lá dentro. Foi assim um negócio mágico. Coisas estranhas aconteceram aqui, gente. Desculpa. Aí é que é... Então, ex-pipto, né? Seria eu caio para dentro, né? Uma coisa assim, se a gente fosse analisar literalmente, né? Mas sempre esses verbos, eles têm uns sentidos derivados. Então, se a gente fosse pegar lá no dicionário, a gente vai encontrar outros sentidos, né? Deixa eu ver o que a gente encontra lá. Ex-pipto. Deixa eu ver aqui que eu mostro para vocês o que diz aqui. Ex-pipto. Ex-pipto, ele dá aqui pra gente, ex-pipto, ele dá pra gente aqui cair sobre algo ou alguém, precipitar-se na desventura, atingir a velhice, ser lançado num lugar, abater-se sobre, encontrar-se por acaso com, topar com, interromper, contra, atacar, né? Então tem esses sentidos aqui derivados de ex-pipto. Deixa eu ver aqui o ecpipto. O ecpipto, né, seria tipo cair para fora, né? Se a gente fosse analisar, né, para fora. Agora, o que significa ecpipto, né? A gente vai analisar aqui o que é ecpipto no dicionário, o que ele dá pra gente. Ecpipto, ele dá pra gente cair de, né, ser expulso, ser exilado, ser banido por alguém, né, ser derrubado, ser desapossado de, cair, despencar, descair, fracassar, falhar, fala ainda soltar-se, né, uma carne putrefata, os dentes, né, caindo, né, deslocar-se, luxar, né, desviar-se, afastar-se, ir dar em algum lugar, né, por ter se afastado, encalhar, né, um barco, né, mudar, degenerar, precipitar-se fora de, sair precipitadamente, sair de, fugir, cair no domínio público, ser divulgado, espalhar-se, né, entre outros significados, né. Deixa eu ver o que mais aqui, qual é aquele da eissago. Eissago, né, seria assim, tipo conduzir para dentro, né, a gente conduzir para dentro, mas aí como é que a gente sabe, o que ele dá pra gente aqui de eissago? Eissago. Eu tô compartilhando, né, com vocês isso, é porque eu fico com medo de não estar compartilhando, aí é complicado. Eissago ele dá aqui como levar, conduzir, fazer entrar alguém em algum lugar, né, desposar-se, né, olha, você desposar uma esposa, casar-se, né? O eissago, né? Conduzir para dentro, né? Uma esposa, né? Um negócio assim bem assim, assim conjugal, né? Uma coisa assim, né? Introduzir, fazer admitir alguém num grupo constituído, fazer alguém aderir a algo, inspirar algo em alguém, levar alguém à cena, introduzir em peça de teatro, fazer aparecer, representar, levar alguém diante de um tribunal, acusar, né? Apresentar queixa, levar, fazer entrar, importar produtos, levar, trazer, introduzir costumes, ideias, sentimentos, introduzir, levar processo adiante de jurisdição, introduzir em sua casa, cidade ou grupo, né? Admitir, trazer para si, trazer do exterior, importar, trazer uma mulher para casa, desposar, né? Tudo isso seria eissago, né? Conduzir para dentro, né? Aí prossago, né? Prossago seria alguma coisa como conduzir para em direção a algum lugar. Vamos ver se é parecido com eissago, né? O que é prossago? Prossago, deixa eu ver o que ele dá no dicionário aqui.
conduzir em direção, para ou contra, levar algo, alguém, ofertar, apresentar, introduzir, admitir entre os cidadãos, introduzir em audiência, ser a causa de, causar, ocasionar, proporcionar, fazer vir, levar para perto de, aproximar, conduzir pelo discurso, incitar, incentivar alguém, andar para frente, avançar, aproximar-se, apresentar-se à média, aproximar-se de si, atrair para si, tomar para si, atrair para si, cair nas graças de alguém, conquistar a benevolência ou apoio de alguém, graças a, levar alguém, aceitar algo, induzir, conduzir em interesse próprio, direcionar para, aplicar, empregar, tudo isso seria o prosago, né? Aí prosblepo seria tipo olhar em direção, né? Olhar em direção, mas assim, alguma coisa, né? Vamos ver o que ele dá aqui de sentidos mais derivados. Deixa eu ver, prosblepo aqui que ele dá. Prosblepo, olhar em face, encarar alguém, considerar. É até pouca coisa, né? Prosblepo é pouca coisa. Então aqui nós vimos aqui. Aí vocês aí deem uma pesquisada, anotem esses sentidos, é interessante sempre pesquisar um pouco mais. Deixa eu ver aqui, pronto, voltando aqui para... Deixa eu ver aqui, pronto, voltando. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí. O áudio está falando ou está faltando? Está falhando? Eita. Eita, agora... Pronto. Tá, meu Deus, pronto, acho que agora ficou normal. Pronto. Aí aqui, gente, o que a gente tem a olhar para na gramática aqui? Aí aqui, gente, vocês conhecem essa tabelinha já? Semana passada eu mandei vocês irem lá pro final do livro para poder dar uma olhada nas tabelas. O que vocês acham que essa tabelinha aqui é? E aí, melhorou o áudio? Melhorou o áudio, gente? Como é que tá essa tabelinha aqui? Vocês conhecem já essa tabelinha? Como é que é? Quem pode ler a tabelinha para mim? A tabelinha da declinação. Isso, qual a declinação? Vocês já sabem qual é? Essa aqui, gente, é uma tabelinha que vocês ainda não foi dito, mas é uma tabelinha da segunda declinação das palavras masculinas e das palavras neutras. Aí ele apresenta aqui, né, uma coluna, ele apresenta o artigo, outra coluna ele apresenta um adjetivo e na terceira coluna ele apresenta um substantivo. Então ele diz assim, roucalosa gross, né, roucalosa gross. É o belo campo, né? O belo campo ou o bom campo. E na outra linha é o neutro, é um substantivo neutro, dendron, né? Que é árvore, né? Então é tocalondendron, né? Seria, né? A bela árvore ou a boa árvore, né? Então aqui, né? Então aqui, olha, aqui temos nos casos, né? No singular e no plural. Começam 5 casos aqui no singular, 5 casos no plural, né? Então, ro, calos, agros, que é o belo campo, tu, calu, agru, seria do belo campo, toi, caloi, agros, seria no belo campo, para o belo campo, né? Ton, calon, agron, seria o belo campo, objeto direto, para o belo campo, né? Alguma coisa assim, né? Com complemento de preposição. O calê, agre, seria um vocativo, um chamamento, né? Ó, belo campo, né? E aí o plural é roi, caloi, agroi, né? Seria os belos campos, os bons campos, né? Ton, calon, agron, né? Seria
dos belos campos. Tois calois agro seria para os belos campos, ou pelos belos campos, alguma coisa assim, ou nos belos campos. Tus calus agru seria, né, os belos campos, objeto direto, né, ou para os belos campos, complemento de uma preposição, né. Ó caloi agroi, né, seria um chamamento, né, ó belos campos, ó bons campos, né. Aí aqui tem mais a Keila querendo chegar agora. Boa noite, Keila. Bora lá, vamos aqui mais uma vez aqui. Nós estamos aqui falando, mostrando aqui essas tabelinhas aqui dessa segunda declinação aqui das palavras masculinas e neutras, né? Que junto com o artigo e com um adjetivo, né? Então aqui no neutro agora, tocalondendron seria o belo campo, né? Tu calu dendro seria do belo campo, né? Toi caloi dendroi seria para o belo campo, pelo belo campo, né? No belo campo. To calon dendro. Perceba que o acusativo vai ser igual ao nominativo nas palavras neutras. O calon dendro, vocativo, também é igual ao nominativo e ao acusativo. Aí agora no plural, tá calá dendra seria as belas árvores, né? As belas árvores. Eu não sei se eu estava falando campo. Se eu falei campo foi sem querer. To calondendron, né? A bela árvore, né? Tu caludendro seria da bela árvore, né? Toi caloidendron seria para a bela árvore, pela bela árvore. To calondendron seria, né, o acusativo, né, que é igual ao nominativo. O calondendron seria também igual, seria a bela árvore, o chamamento, né? Ah, bela árvore, né? Tá caladendra seria o plural, né? As belas árvores, né? Ton calondendron seria das belas árvores, o genitivo, né? Tois calosdendrois seria, né, para as belas árvores, né? Tá caladendra também seria igual ao nominativo, né? E o caladendra também seria igual ao nominativo. Perceba aí que quando a palavra ela é paroxítona, ela tende a ficar paroxítona, ela não muda. Mas quando a palavra é oxítona, ela tende a mudar o acento para circunflexo e ela vira perispômena. Então, por exemplo, ali em agros, no genitivo vira agru e no dativo vira agrói e no genitivo plural vira agron, com acento circunflexo. E no dativo fica agrois, né? Também com circunflexo. Tudo bem, gente? São coisinhas, regrinhas básicas de acentuação que vocês têm que tentar aprender aos poucos. Não se preocupem muito. Leiam assim bem devagar aqui a explicação aqui nesse capítulo para tentar entender essas regrinhas de acentuação. Mas basicamente é isso. Quando a palavra é paroxítona, quando ela é quando ela é um substantivo, né, um adjetivo, ela tende a ficar paroxítona. Ela não muda, né? Ela não vai virar perispômena. Perispômena é como a gente chama quando fica com acento circunflexo, que pode ser o chapeuzinho ou o tio. Tudo bem, gente? E é isso aí. Como é que a gente aprende isso, professor? Hoje em dia a gente tem os Anki da vida, né? Os flashcards, né? Muitas ferramentas eletrônicas para você aprender, né? Mas na minha época era só caneta, né? E manda brasa copiar várias vezes até aprender. E aí, então, tipo assim, se você tiver a força de vontade, bora lá, copie isso aqui várias vezes, pelo menos uma vez, para poder aprender, né? Aí aqui, descendo aqui, né? Ele vai dar algumas explicações sobre os acentos, né? Ô, professor. Oi. Quer que eu volte para a tabela? Desculpa, eu queria saber sobre o acusativo. Fale. Isso, por favor. O acusativo, ele seria para quê?
parece que ele repete, né, com outro, eu não sei se é nominativo, que ele parece igual, né? O acusativo. No neutro, sim. Perceba que tem duas tabelas diferentes aqui. Tem a das palavras masculinas e das palavras neutras. Nas palavras neutras, Certo. o nominativo vai repetir com o acusativo. Então aqui é tocalondendron, tocalondendron. Tá dando para ver aqui, ó? Deixa eu marcar aqui, ó. Tocalondendron, tocalondendron. Aqui, ó, acusativo, tá vendo? Igual ao nominativo. E aqui no plural também, ó, tacaladendra, nominativo, acusativo, ó, tacaladendra também. E aí, no vocativo também repete, ó, calondendron, caladendra. O que não repete é isso aqui, porque isso aqui não é um artigo, isso aqui é uma interjeição. Esse ó, é uma interjeição que a gente usa em português. Ó, menino, vem cá. Ó, fulano, vem cá. Então esse ó aqui não é um artigo, ele é uma interjeição. Ó, tá dando para compreender? Tranquilo? Então, assim, uma das regras, assim, é que os neutros, as palavras neutras, vai repetir, né? Professor. Oi. Tô ouvindo. Ei, professor. O acusativo é objeto direto ou indireto? O acusativo, ele normalmente vai ser o objeto direto, mas ele também pode ser o complemento de algumas preposições, como vocês viram, prostonagron, em direção ao campo, por exemplo, ou prostus agrus, para os campos. Vocês estão entendendo? Às vezes ele vai servir de complemento para uma preposição expressando um movimento em direção a algum lugar. Então nem sempre ele vai ser o objeto direto, mas às vezes é mais fácil lembrar dele assim, olha, a função básica é objeto direto. Tipo, nominativo, qual é a função básica? Sujeito e predicativo do sujeito. Genitivo, qual é a função básica? É posse e origem, ou adjunto adnominal restritivo. O dativo, a função básica é objeto indireto, mas também pode ser complemento de preposição, ou um locativo. O vocativo é um chamamento. Então, se você tentar assim decorar essas funções básicas, você vai já ter uma base. Aí depois a gente vai ver que existem outros tipos de dativo. Existe dativo de instrumental, dativo de posse. Dativo, às vezes vai ter verbo que só vai pedir um complemento no dativo, que não vai pedir um complemento no acusativo. A gente vai ver verbos que vai pedir um complemento no genitivo, que não vai pedir um complemento no acusativo. Vocês estão compreendendo? E no caso de objeto indireto, professor, tem algum tipo de termo que antecede? Não, assim, o objeto indireto, primeiro de tudo, vocês têm que aprender seria o dativo. É porque a gente está acostumado no português, quando a gente pensa em objeto indireto, a gente pensa em preposição, mas isso não é assim no grego. O objeto indireto, no grego, é o caso do dativo, Mas aí, com o tempo, vai aparecendo as preposições vão substituindo o dativo. Isso aconteceu em grego moderno também, aconteceu em latim. É tanto que o dativo praticamente desapareceu do grego moderno também. Se você for estudar o grego moderno, lá você quase não vai ver o dativo. Tudo bem?
Ok, professor. Tranquilo, né? Então é isso. Então, continuando. Aí, então, aqui vai ter umas regrinhas de acentuação que é interessante que vocês leiam. Por favor, leiam essas regrinhas de acentuação. Aí, aqui, ele vai mostrar algumas palavras que são proparoxítonas ou que são properispômenas. O que é proparoxítona? Todo mundo sabe, né? Que é uma palavra proparoxítona em português. Tem alguém que não lembra mais o que é uma palavra proparoxítona em português? A proparoxítona que o acento tônico, né, fica no caso, na terceira sílaba. Contando de trás para frente, né? Isso, exatamente. Seria na terceira sílaba contando do final. Então aqui anthropos é uma proparoxítona. Então aqui essa outra palavra oikos, ela não é uma proparoxítona. Ela é um negócio que a gente chama de properispômena. Por quê? Porque o acento circunflexo, esse tio ou chapeuzinho, vai aparecer na penúltima sílaba. Então é oikos. Então, para o grego, as proparoxítonas se pareciam com as properispômenas. E aí vai ter umas regrinhas de acentuação parecidas para esses dois tipos de palavras. Então aqui temos hoanthropos, né, que é o homem, o ser humano, o indivíduo, né? E aqui esse final, os, tá vendo esse final, os, né? Os, o, oi, on, e, estão vendo? Aí você tem que me dizer quando é que ele é breve e quando é que ele é longo. Esse os, Brisa, os, aqui é breve ou é longo? Tá me ouvindo, Brisa? Travou, gente? Não travou, não. Tá bom. Então, gente, alguém me ajuda aí, me diz aí. Esse os, ômicron, sigma. Ômicron, gente, ômicron é uma vogal longa ou uma vogal breve, gente? Breve, né? Breve, exatamente. Então, isso aqui, olha. Eu acho que é breve. Breve. Então a gente faz assim, né? Olha, uma bráquia, né? Ó, é breve, né? Deixa eu fazer aqui aumentar essa bolinha aqui, porque acho que tá feio. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então aqui, ó. Breve, né? Então aqui, ó, não é breve, né? Agora esse ômicron Y, é longo ou é breve? Esse ditongo aqui, é longo ou é breve? Longo. É longo. Isso, ela é longo. Então a gente faz o macro. Agora esse ômega com iota subscrito, que é assim, é assim, Longo, né? É longo. Longo, exatamente. É longo. Longo, exatamente. Agora esse ômicron aqui, ele é breve ou ele é longo? É breve, gente, é breve. É breve. Esse Y aqui, é breve ou é longo? Breve? Isso, ele é breve. Aí o que é que acontece? Quando for longo, o acento é puxado para cá. Vocês estão vendo? O acento puxa. O acento sai daqui, olha. O acento não está aqui, né? Quando ele é longo aqui, Breve. quando ele é longo,
ele puxa para cá o acento. Então, ó, anthropos, o acento fica aqui, porque aqui é breve. Mas quando aqui o final é longo, o acento aqui pula para cá. Tá entendendo? Então a tendência é esse. Quando o final for longo, o acento lá da proparoxítona pula para a penúltima. Aí vira paroxítona. Vocês estão entendendo? Deu para ver? Então aqui, ó, anthropos, anthropo, aí anthropoi, anthropon, anthrope. Deu para entender? Professor, na hora que você estava fazendo essa última explicação sobre o local dos acentos, travou um pouco e dificultou compreender. O senhor se importaria de repetir novamente, por favor? Isso. Então, olha, o negócio é o seguinte. Aqui no final tem o ômicron sigma. Ômicron sigma é um final breve. É um final breve. Então, ele não mexe com o acento lá na antepenúltima. Não mexe. Mas lá no genitivo e no dativo, os finais, eles são longos. Aquele U e aquele OI são longos. Então, eles puxam o acento para a penúltima. Então, fica antropo, antropoi. Vocês estão compreendendo? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para facilitar aqui. Vou dar aqui um zoom. Ó. Aqui, ó, um zoom. Deixa eu ver aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o antró, aqui, ó, esse ômicron sigma, ele é breve. Aí aqui, ó, o acento não tá bem aqui, né? No an, é antropos, antropos. Mas aqui, quando aqui é então fica antropo, antropo. E aqui, como é longo também, fica antropoi, antropoi. Mas aqui, como ele é breve, fica anthropon, anthropon. E aqui fica, como é breve de novo, fica anthrope, anthrope. A regra é assim, dito de outra maneira é genitivo e dativo vai puxar o acento da proparoxítona para a penúltima. E aí, quando você tem a properispômena, o acento aqui, ó, esse acento aqui era circunflexo, né? Mas aqui, ó, porque aqui é longo, vira agudo. Aqui, ó, aqui tem um erro de digitação feio, meu Deus do céu. Não era assim, era desse jeito, viu? Perdão, viu, gente? O acento era assim. Esse acento aqui, ó, viu? Ó, toi, oikoi. Então aqui, ó, era circunflexo aqui, ó. Aqui fica agudo, porque esse aqui é longo e esse aqui é longo também. Aí aqui, ó, esse aqui é breve, então fica circunflexo de novo, oikos. E aqui é breve, né? Aqui, ó, fica, esse aqui é breve, né? Tá vendo aqui, ó, assim. Aí assim. Agora eu preciso de uma borracha para poder apagar tudo aqui, para poder ajeitar aqui. Tem um errinho aqui de digitação bem por aqui. Isso aqui deveria ser assim. Pronto. Oikoi. Tão feio, ficou feio. Mas era assim. Oikoi. Oikoi. Pronto. Aí aqui, então, o que acontece é o seguinte. No genitivo e no dativo, essas palavras properispômenas vão ficar paroxítonas. Tá vendo? Aqui, tá entendendo? Aqui é o genitivo, aqui é o dativo. Elas vão ficar paroxítonas. Olha que o acento agudo aqui, o acento agudo aqui. Aí aqui no futuro, esse ômega aqui é longo, né? Aqui, ó, ela vai ficar paroxítona, né? Aí tem uma outra besteira que esse oi, ele é contado como se fosse breve. Esse oi aqui é contado como se fosse
breve. Mas esse ois é contado como se fosse longo. Esse ois é contado como se fosse longo. Então, esse oi aqui é contado como se fosse breve. E esse ois é contado como se fosse longo. Tá dando para entender, gente? Então, aqui, ó, anthropoi. Então, aqui, anthropoi, anthropon, anthropos, anthropos, anthropoi, oikoi, oikos. Esse us aqui também é contado como se fosse longo. Us aqui é contado como se fosse longo. Esse on é contado como se fosse longo. Agora, esse oi é contado como se fosse breve. Esse oi aqui é contado como se fosse breve. E tudo isso aqui está meio que explicado aqui embaixo. Dei uma lida aqui, porque aqui está dando essa explicação aqui, viu? Não deixem de ler essa explicação aqui, por favor. Aí aqui tem um errozinho de digitação. Andreios. Tudo bem, gente? Tranquilo? Se vocês não entenderem isso, não se preocupe, não se chateie. Demora para você aprender essa besteira. Olha, eu não vou dizer que eu aprendi isso aqui na primeira semana, não, porque eu não aprendi, não. Você tem que ler essas regrinhas, assim, algumas vezes de acentuação para poder entender. Mas é isso. Aqui, ó, dito de uma maneira bem simples, né? As proparoxítonas, quando no genitivo e no dativo, elas ficam paroxítonas. E as properispômenas, no genitivo e no dativo, elas ficam paroxítonas. Não sei se vocês conseguiram anotar ou se conseguiram entender. Mas vendo vários exemplos, vocês vão entender. E aqui parece que tem um errozinho de digitação. Talvez seja melhor copiar a tabela lá do inglês do que dessa versão aqui em português, porque tinha um errozinho de digitação ali. Mas assim, o que nós temos aqui? Aqui essa aqui tem um exercício fácil de fazer, dá para a gente fazer em 10 minutos no final da aula. Acho que com o tempo, né, vai fixar melhor isso, porque eu confesso que eu tô um pouco enrolada. Isso, é uma coisa bem simples, é uma coisa chata que a gente... Eu vou tentar aqui fazer aqui. Eu não vou tentar fazer todos os exercícios. Tentem fazer os exercícios todos em casa. Vamos primeiros aqui, vamos ver aqui o texto clássico do Menandro. Menandro, gente, ele é um comediógrafo da comédia nova. Pouca coisa sobreviveu, uma comédia só completa dele sobreviveu. Mas ela é importante, né? Porque ele vai influenciar a comédia lá romana, né? E tudo mais, a comédia francesa, né? Então é interessante que a gente dê uma olhada. Então aqui, olha, tem essa frase aqui, né? Hon hoitheoi pilusin apophneiskoi neos, que traduzido seria alguma coisa como aquele a quem os deuses amam morre jovem. Vocês estão entendendo? Ou traduzido para o cearenseis, vaso ruim não quebra. Vocês compreendem o sentido da piada? Ou mesmo do valor grego, né? Um valor assim grego assim um tanto interessante, porque é aquela questão de você ter uma morte bela, né? Uma morte bela, jovem, né? Morrer na sua plena idade, na sua plena juventude. Esse apophneiskei, ele tem esse apô, né? Esse apô que só você encontra esse verbo finesco, sozinho. Aí o professor
Orlando me ensinou uma vez que a gente traduzisse não como morrer, mas como desvanecer, né? Ou como desmorecer, né? Aquela coisa assim, né? Mais intelectual, né? Mais suave, né? Aos poucos, né? Como se você estivesse afogando. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Sim, né? Tô ouvindo. Então, assim, ó. Aí aqui, esse Rona aqui, ele é um pronome relativo, né? Professor, Oi. professor, rapidinho aqui. Eu também eu não fiquei. Voltando àquela explicação anterior dos casos, né? Nominativo. O senhor destacou lá para mostrar como é que funciona, como é que é a sílaba tônica, digamos assim, né? O senhor destacou, né? Para mostrar onde se as palavras são paroxítonos ou proparoxítonos. No caso aí, o senhor não corrigiu os acentos, sim, o senhor estava mostrando onde é que era a sílaba forte, assim, mais ou menos, né? Não, o que eu estava mostrando era quando é que no final era longo e quando no final era breve. Por exemplo, aqui é breve, Breve. aqui é longo, aqui é longo, aqui oi é longo, é longo, os é breve, é breve, é breve, tá entendendo? Porque isso aqui significa breve, tá entendendo? Breve ou bráquia. Isso aqui significa breve ou bráquia. Isso aqui significa longo. Certo. Tá. Tá dando para entender, gente? Deixa eu botar aqui um alfa aqui embaixo para poder vocês entenderem. Uma coisa assim. Aí aqui eu tava tentando só destacar que esse on aqui é porque não é uma coisa tão simples da gente explicar. Talvez assim eu mande para vocês um material extra de gramática que tenha uma explicação assim, as regras todas bem assim colocadas para poder tentar entender. Mas bem aqui embaixo ele tenta explicar isso aqui. E aí, assim, o que a gente pode terminar, assim, deixa eu fazer duas coisinhas antes do final da aula. O que eu queria fazer antes do final da aula, todos esses exercícios aqui vocês podem fazer. Aí aqui, você pode traduzir para mim o Lucas 6, 46? Pode ler e traduzir? Eu, professor? Isso. Lucas 6, 46, né? Vamos lá. Tideme kailete kyrie kai poiete halego. De novo aqui. Tideme kailete kyrie kai poiete halego. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que vos digo, né? Mais ou menos assim, né? Isso, exatamente. E não fazeis, e não fazem, e vocês não fazem, né, o que eu digo, né? O que adianta, né? O que adianta, né? Pode ser também, professor, o que vos digo, pode ser também? Sim, o que vos digo, pode ser o que vos digo. Porque porque aqui, na verdade, não tem o vos, mas tem assim, não fazeis o que digo, né? As coisas que digo, as coisas que eu falo, né? Eu falo muitas coisas, eu ensino que você tem que amar o próximo como a si mesmo, eu falo que você tem que ser como uma criança, eu falo que não devemos amar mamon, né? Ou não podemos servir a dois senhores,
né? Mas aí vocês não querem fazer, vocês só querem dizer Senhor, Senhor, Kyrie, Kyrie, né? E vão lá, né? Se veste aquela roupa bonita e tudo mais. Mas na hora H, você na hora de você provar que você tem amor pelas pessoas, vai lá 50 e tantos milhões de pessoas e fazem a vontade de Satanás. Esse tipo de coisa. Mas e aí era só isso que eu mais queria dizer para vocês. Obrigado, gente, por estarem aqui comigo, viu? Professor, esse, Bora, gente, bora. Aí, gente, aqui esse exercício aqui é bem simples. Tentem fazer esses exercícios aqui de completar, viu, durante a semana. Eu não vai dar tempo de eu corrigir hoje, mas vamos tentar fazer esses exercícios aqui de completar, de traduzir, ok? E de ler, de responder essas perguntas desse texto aqui para mim, que na próxima aula eu tento corrigir, tá bom? Alguma coisa que vocês queiram dizer para mim? bem rapidinho aqui, professor. Esse Kyrie é o senhor soberano, né? Que é diferente do déspotes, né? Sim, sim. Lá, né? Sim, esse Kyrie, né? Soberano de todas as coisas, né? Isso, é o nome que você usa para dizer Adonai, Adonai, né? Você no se você não diz, se você não diz se você não diz Yahweh, Yahweh, Deus me perdoe se eu disse Yahweh, e você diz Adonai, né? Quando você vai traduzir Adonai para o grego, né, é essa palavra que você usa, Kyrios. E Kyrie é o vocativo de Kyrios. Kyrios. Seria o nome que é usado para Deus. O nome de Deus mesmo, né? Porque as pessoas chamando, né, assim, se referindo a Jesus como Adonai, como Deus, né? Pelo nome o nome tabu que era dado a Deus, né? Obrigado, professor. Tudo de bom para você. Aí então aqui eu não sei se vocês querem fazer mais alguma coisa. Tem um exercício aqui bem facinho de fazer. Dá para vocês fazerem oralmente. Esse aqui de completar, esse aqui é fácil. Alguém quer fazer esse gama aqui? Olha aqui, ó. Tem que dar o artigo. Diz aí o artigo. Qual é o artigo que a gente vai botar aí? Anthropos. Qual é o artigo? Deixa eu dar aqui um zoom. Como é que é o artigo aqui? Anthropos. Tus. Isso, tus, exatamente. Então seria tus, né? O anthropos. O anthropos. Isso. Você vai assim, ó, tus, né? Aí bota assim, olha, o acento grave. Tus anthropos, né? E duloi, qual seria duloi? Seria artigo, não é a interjeição. Qual é o artigo? Não é o duloi. Seria qual? Oi. Isso, roi, né? Tem um espírito rude, né? Ó, roi duloi, né? Desculpa aí a minha caneta aqui, acho que eu tenho que diminuir um pouquinho mais aqui. Pronto, aqui. Aí aqui, oikos, en oikos. Tem esse en, vai pedir qual caso? En oikos. Qual vai ser qual? Dois.
Isso, exatamente. Tois. Exatamente. Tois. Né? Acho que aqui, eu acho que é circunflexo. É circunflexo, é, gente? Ou eu tô inventando? É tois, é? Deixa eu me lembrar aqui em cima. Lá. Só para lembrar. Quem tá aí aberto aí? É tois, é? É, professor. É sim, é sim. Eu não inventei, não. Bora lá. Tois. Acento às vezes é difícil de lembrar. Tois. Aí aqui, ek agron. Ek agron. Como é que vai ser? Isso é fácil. Como é? Tom. Ton, exatamente. Tom. Isso, ton. Isso. Ton com ômega, né? Ton. E aí com circunflexo, ó. Ecton agron. Ecton agron. Aqui, dendra. Pros. Como é que vai? Esse aqui é neutro. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Pros dendra. Como é que vai ser? Pros. Tá. Isso, prostar. Exatamente. Prostar. Aí aqui, ó, o acento é grave, ó. Prostadendra. Aí, Tá. isso. Atenaion. Tá, Atenaion. Olha aqui esse finalzinho. Atenaion. Se vai ser Atenaion, vai ser o quê? Tom. Tom. Isso. Ton. Ton, exatamente. Ton com ômega. Isso, ton com ômega. Ton com ômega, circunflexo aqui, ó. Ton Athenaion. Ton Athenaion. E arotron. Arotron é neutro. Então vai ser qual? Tu. To, né? Exatamente. Tu. Isso, to. E o acento, olha, é grave, ó. To. Toarotron. Tu. Aí, cronon. Cronon. Cronon, gente, eu não lembro agora. Cronon é masculino ou é feminino, hein? Cronon. Cronon é masculino ou é feminino? Eu acho que deve ser masculino. É masculino. Se for masculino é como, gente? Me lembra aí como é que vai ser? Tom. Tom, né? Tom. Aí vai ser com ômega ou com ômicron? Com ômicron, né? Tom. Omicron. Tom, né? É aqui o Omicron. com acento circunflexo. Ton crono, né? Ton crono. Aí aqui, ó, ponoi. Ponoi é masculino. Tá no nominativo plural. Como é que vai ser? Roi. Isso, vai ser roi. Roi, né? Exatamente. Vai ter um Ru. roi, né? Roi ponoi, os trabalhos, né? Aí dulos, aqui, ó, dulos. Tá no acusativo plural. Como é que vai ser? Tus. Isso, tus, exatamente, tus. Aí, olha, o acento, olha, acho que é assim, né, não? Tus. Ou me enganei. É tus. Lembra aí, acho que é assim, não? Deixa eu ver. Acho que é. Tus. Não, tá. Tá certo, né, gente? É assim mesmo. Pronto, olha aqui, ó, gente. Fizemos esse aqui, né? Pronto, são no 9 e 5. Eu peço para vocês terminarem os outros em casa. A gente começa na próxima aula tentando fazer esses aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Desculpa se eu falei alguma coisa que ofendi alguém, viu, gente? Perdão aí. Não leva a sério, não. Esse negócio já acabou, né? E aí a gente tenta se preparar aí para a próxima aula, já terminar isso aqui e começar o capítulo 4. Tá bom, gente? Obrigado. Vou fechar aqui a gravação.